O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Terceira parte, Leis Morais. Capítulo 1. Lei de Deus ou lei natural. Características da lei natural. 614. O que devemos entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para trazer a felicidade ao homem. Essa lei indica o que o homem deve fazer e o que ele não deve fazer. O homem torna-se infeliz quando se afasta da lei natural. 615. A lei de Deus é eterna? É eterna e imutável, como o próprio Deus. 616. É possível que Deus tenha ordenado aos homens fazer uma coisa em uma determinada época e lhes proibido de fazer a mesma coisa em outra época? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis porque são imperfeitas. As leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral tem como alicerce as leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. 617. Qual a abrangência das leis divinas? Elas regulam outra coisa além da conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O cientista estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. 617-A. É permitido ao homem se aprofundar no estudo das leis da matéria e das leis da alma? Sim, mas uma única existência não é suficiente para esse estudo. Comentário de Kardec. O que representam alguns anos para se adquirir tudo o que constitui o ser perfeito, mesmo que se considere apenas a distância que separa o selvagem do homem civilizado. A mais longa existência que seja possível de se viver, ainda assim é insuficiente. Essa existência se torna ainda mais insuficiente quando ela é curta, o que, aliás, acontece com a maior parte dos homens. Entre as leis divinas estão as leis físicas, que regulam o movimento e as relações da matéria bruta. Seu estudo está a cargo da ciência. As leis morais, que dizem respeito ao homem, suas relações com Deus e com os seus semelhantes. As leis morais abrangem tanto as regras da vida do corpo físico, quanto as regras da vida da alma. Observação. Na época de Kardec, quando o Livro dos Espíritos foi publicado, a expectativa de vida era muito menor e os homens, efetivamente, viviam menos. 618. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? A razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Origem e conhecimento da lei natural. 619. Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecer a sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e os que procuram pesquisá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia,
porque é necessário que o progresso se realize. Comentário de Kardec. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência da lei do progresso, pois a cada nova existência, sua inteligência vai se desenvolvendo, e ele compreende melhor a diferença entre o bem e o mal. Se tudo isso tivesse que se realizar em uma única existência, qual seria a sorte dos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que tivesse dependido deles próprio o esclarecimento? Ver as perguntas número 171 e 222. 620. A alma, quando está desencarnada, compreende a lei de Deus melhor do que quando está encarnada? A alma compreende a lei de Deus segundo o grau de adiantamento que já atingiu, e conserva a lembrança intuitiva dessa lei, mesmo depois de encarnada. Entretanto, os maus instintos do homem fazem com que ele frequentemente esqueça a lei de Deus. 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. 621-A. Por que é preciso revelar a lei de Deus ao homem, uma vez que ele a traz na consciência? O homem havia esquecido e desprezado essa lei. Deus quis que ela lhe fosse relembrada. 622. Deus confiou a alguns homens a missão de revelar a sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o objetivo de fazer a humanidade progredir. 623. Aqueles que têm pretendido instruir os homens segundo as leis de Deus não têm se enganado algumas vezes, fazendo com que seus seguidores frequentemente se percam com falsos princípios? Aqueles que não foram inspirados por Deus e que, levados pela ambição, se atribuíram uma missão que não lhes cabia, certamente fizeram com que muitos se perdessem. Entretanto, como eram homens muito inteligentes, mesmo entre os erros que ensinaram, muitas vezes se encontram grandes verdades. 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem e inspirado por Deus. Pode ser reconhecido por suas palavras e por suas ações. Deus não pode se servir de um mentiroso para ensinar a verdade. 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? Jesus. Comentário de Allan Kardec. Para o homem, Jesus representa a perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da lei divina. Jesus estava animado pelo Espírito do Criador e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Se alguns dos que têm pretendido instruir os homens na lei de Deus algumas vezes os desencaminham, ensinando-lhes falsos princípios, é porque se deixam dominar por sentimentos muito materiais e porque confundem as leis que regem as condições da vida da alma com as leis que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram apenas leis humanas, criadas para servir às paixões e para dominar os povos. 626.
As leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus? Antes dele, as pessoas apenas conheciam essas leis por intuição? Já não dissemos que as leis de Deus estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las desde os tempos mais remotos. Por meio de seus ensinamentos, mesmo os incompletos, esses homens prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis de Deus registradas na natureza, o homem pôde conhecê-las quando quis procurá-las. Eis porque o princípio que essas leis consagram tem sido proclamados em todos os tempos pelos homens de bem. E é por isso, também, que os seus princípios são encontrados na doutrina moral de todos os povos que já saíram da barbárie, mesmo que incompletos ou alterados pela ignorância e pela superstição. 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade dos ensinamentos dados pelos Espíritos? Eles poderão ensinar alguma coisa além do que Jesus ensinou? Os ensinamentos de Jesus eram figurados e na forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e com os lugares por onde passava. Hoje, é preciso que a verdade seja entendida por todos. É preciso explicar e desenvolver as leis de Deus, uma vez que são poucos os que as compreendem, e menos ainda os que as praticam. Nossa missão é a de abrir os olhos e os ouvidos de todos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, ou seja, aqueles que tomam as aparências da virtude e usam a religião para ocultar suas baixezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa alegar ignorância, e todos possam julgar e apreciar o que foi ensinado utilizando a sua própria razão. Nós estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus, impedindo que cada um interprete a lei de Deus ao sabor de suas paixões, ou deturpe o sentimento de uma lei toda de amor e de caridade. 628. Porque a verdade nem sempre esteve ao alcance de todos. É necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, ela ofusca. Deus jamais permitiu que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que ele está recebendo na atualidade. Havia, na antiguidade, alguns indivíduos que tinham a posse do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada, da qual faziam mistério para aqueles que, aos seus olhos, eram considerados profanos, pessoas alheias à religião. Conhecendo agora as leis que regem os fenômenos das comunicações espíritas, vocês estão aptos a compreender que esses indivíduos recebiam apenas algumas verdades esparsas, inseridas em um conjunto equivocado e, na maioria das vezes, simbólico. Entretanto, para o estudioso, não existe nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião a menosprezar, porque em todas elas existem os germes das grandes verdades. Mesmo essas verdades parecendo contraditórias entre si, já que estão dispersas em meio a acessórios sem fundamento, elas são facilmente entendidas, graças aos ensinamentos que hoje o Espiritismo vem trazer. Através dele, o homem pôde explicar
uma infinidade de coisas que até então pareciam não possuir lógica alguma, e cuja realidade está hoje demonstrada de maneira incontestável. Assim, não desprezem recorrer a esses materiais como objetos de estudo. Eles são riquíssimos e podem contribuir bastante para a instrução de todos. O bem e o mal. 629. Como se pode definir a moral? A moral é a regra do bem proceder, ou seja, o procedimento que permite distinguir o bem do mal. Ela tem como fundamento o cumprimento da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos. Assim, ele cumpre a lei de Deus. 630. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que está em conformidade com a lei de Deus. O mal é tudo que é contrário a essa lei. Sendo assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. 631. O homem pode, por si mesmo, distinguir o bem do mal? Sim, quando acredita em Deus e quer realmente distinguir um do outro. Deus lhe deu a inteligência para que ele possa fazer essa distinção. 632. O homem, por estar sujeito ao erro, não pode se enganar na apreciação do bem e do mal, e acreditar que faz o bem quando na realidade faz o mal? Jesus disse: façam aos outros o que gostariam que os outros fizessem a vocês. Tudo está resumido nesse ensinamento. Utilizando-o, não se enganarão. 633. A regra do bem e do mal também pode ser chamada de reciprocidade ou de solidariedade. Entretanto, o homem não pode ter reciprocidade ou solidariedade para consigo mesmo. Sendo assim, ele encontra na lei natural um guia seguro para distinguir o bem do mal? Quando alguém come em excesso, isso lhe faz mal. É Deus quem dá a você a medida do que necessita. Sempre que você ultrapassa essa medida, é punido. Assim ocorre com todas as coisas. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ele ultrapassa esses limites, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse, para todas as coisas, a voz que lhe diz: basta, evitaria a maior parte dos males pelos quais acusa a natureza. 634. Por que o mal moral está na natureza das coisas? Deus não poderia ter criado a humanidade em melhores condições? Já dissemos que os espíritos foram criados simples e ignorantes. Ver pergunta número 115. Deus deixa que o homem escolha o seu caminho. Tanto pior para ele se escolhe o caminho do mal. Sua caminhada será mais longa. Se não houvesse montanhas, o homem não compreenderia que se pode subir e descer. Se não houvessem rochedos, não compreenderia que existem corpos duros. O espírito precisa adquirir experiência, e para isso é necessário que conheça o bem e o mal. É por isso que existe a união do espírito com o corpo físico. Ver pergunta número 119. 635. As diferentes posições sociais ocupadas pelos homens criam necessidades novas que não são as mesmas para todos.
Assim, parece que a lei natural não é uma regra uniforme. Isso é correto? Essas diferentes posições sociais fazem parte da vida e estão em conformidade com a lei do progresso. Isso não impede a unidade da lei natural que se aplica a tudo. Comentário de Kardec. As condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, o que resulta, para ele, necessidades diferentes e posições sociais correspondentes a essas necessidades. Essas mudanças estão de acordo com a sequência natural da vida e em concordância com a lei de Deus. Apesar das mudanças, a lei de Deus continua sendo uma só em seu princípio. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades artificiais ou convencionais. 636. O bem e o mal se apresentam de forma absoluta para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende principalmente da vontade que se tem de praticá-lo. O bem é sempre o bem, e o mal é sempre o mal, seja qual for a posição do homem na sociedade. A diferença está no grau de responsabilidade de quem pratica um ou outro. 637. O homem selvagem, que não resiste ao seu instinto e se alimenta de carne humana, é culpado? Eu já disse que a prática do mal depende da vontade que se tem de praticá-lo. Pois bem, o homem é tanto mais culpado quanto maior for a sua consciência sobre aquilo que faz. Comentário de Kardec. As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. Com frequência, o homem comete erros que são consequência da posição que ocupa na sociedade. Mas nem por isso esses erros são menos repreensíveis. Entretanto, a responsabilidade é proporcional aos meios que ele tem para compreender o bem e o mal. É por isso que o homem esclarecido, que comete uma simples injustiça, é mais culpado, aos olhos de Deus, do que o selvagem e ignorante, que apenas dá vazão aos seus instintos. 638. Certas vezes, o mal parece ser uma consequência da força dos acontecimentos. Por exemplo, a necessidade que o homem encontra, em determinadas circunstâncias, de destruir até mesmo o seu semelhante. Nesses casos, pode-se dizer que existe infração à lei de Deus? O mal não se torna menor pelo fato de ser necessário. Entretanto, a necessidade de praticá-lo desaparece à medida em que o espírito evolui, passando de uma existência para outra. É assim que o homem se torna mais culpado quando comete o mal, porque melhor o compreende. 639. O mal que cometemos não resulta, muitas vezes, da posição em que os outros homens nos colocaram? Nesse caso, quais são os mais culpados? A responsabilidade pelo mal recai sobre aquele que o causa. Porém, o homem que é levado a praticar o mal, em virtude da posição em que seus semelhantes o colocaram, é menos culpado do que aqueles que causaram esse mal. Entretanto, cada um será punido, não apenas pelo mal que praticou diretamente, como também pelo mal que induziu outros a praticarem. 640. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outro, é tão culpado quanto este? É tão culpado como se o tivesse praticado. Aproveitar-se do mal
é o mesmo que participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas uma vez que tira partido do mal que encontra realizado, é porque aprova o que foi feito, e ele mesmo teria praticado se pudesse ou se tivesse tido coragem. 641. O desejo de fazer o mal é tão condenável quanto o ato de praticá-lo? Depende, pois existe virtude naquele que resiste, por vontade própria, ao mal que deseja praticar, especialmente quando ele tem a possibilidade de satisfazer a esse desejo. Entretanto, o homem é culpado se não praticar o mal apenas porque lhe faltou ocasião. 642. Basta não praticar o mal para agradar a Deus e assegurar um futuro melhor? Não. É necessário fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que seja resultado do bem que não praticou. 643. Existem pessoas que não têm a possibilidade de fazer o bem, em função da posição que ocupam na sociedade? Não existe pessoa que não possa fazer o bem. Apenas o egoísta nunca encontra a oportunidade de praticá-lo. Bastam as relações sociais com outros homens para que se tenha a oportunidade de fazer o bem. A cada dia, a vida oferece essa possibilidade para aquele que não estiver cego pelo egoísmo. Fazer o bem não consiste somente em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, sempre que o auxílio se fizer necessário. 644. O meio em que alguns homens vivem não constitui para eles o motivo principal de muitos vícios e crimes? Sim, mas isso é uma prova que o próprio espírito escolheu antes de reencarnar. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. 645. Quando o homem está mergulhado na atmosfera do vício, praticar o mal não se torna para ele um convite quase que irresistível? Ele pode ter vontade de praticar o mal, mas essa vontade não é irresistível. Mesmo no meio dessa atmosfera viciada, algumas vezes se encontram grandes virtudes. São espíritos que têm a força de resistir e, ao mesmo tempo, têm por missão exercer boa influência sobre os seus semelhantes. 646. O mérito para aqueles que praticam o bem está subordinado a algumas condições? Existem diferentes graus de merecimento para os que fazem o bem? O mérito do bem está na dificuldade que se encontra em praticá-lo. Não existe mérito algum em fazer o bem sem esforço e quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão do que o rico que dá apenas o que lhe sobra. Aliás, foi o que Jesus ensinou na passagem do óbolo da viúva. Observação: mérito. Neste caso, a palavra mérito deve ser entendida como o merecimento em função do esforço realizado, e não no sentido de julgar se determinada pessoa merece ou não receber determinado benefício ou auxílio. Óbolo, o mesmo que esmola. Ver a parábola do óbolo da viúva, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 5. Divisão da lei natural. 647. Toda a lei de Deus está contida no ensinamento de Jesus. Amar o próximo como a si mesmo?
Certamente esse ensinamento de Jesus contém todos os deveres que os homens têm uns para com os outros. Mas é preciso mostrar aos homens a sua aplicação, pois do contrário, deixarão de praticá-lo. Aliás, hoje em dia, eles já fazem isso. A lei natural abrange todas as circunstâncias da vida, e esse ensinamento de Jesus abrange apenas uma parte da lei. Os homens necessitam de regras precisas. Os ensinamentos gerais e indefinidos, por serem muito vagos, possibilitam diversas interpretações. 648. Que pensar da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, justiça, amor e caridade? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, sendo essencial que ela assim o faça. Você pode seguir essa divisão, mas ela não possui nada de absoluto, assim como não tem os demais sistemas de classificação que dependem do ponto de vista sob o qual se consiste qualquer assunto. A lei da caridade é a mais importante. É por meio dela que o homem pode avançar mais rapidamente na vida espiritual, porque ela contém todas as outras.